E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Apocalipse 8, 1, 13. Hoje, nosso foco se volta para um segmento particularmente intenso do livro do Apocalipse, o capítulo 8. Nós vamos analisar as visões que são desencadeadas ali pelo toque das primeiras 4 trombetas, né? As trombetas angelicais que se seguem à abertura do 7º selo. O material que a gente tem descreve primeiro um silêncio no céu e logo depois uma série de flagelos que impactam a terra, o mar, as fontes da água e até os corpos celestes. Então a questão que nos divide hoje e que vai guiar a nossa análise é a seguinte: será que a gente deve entender essas descrições, a saraiva e fogo com sangue, o monte em chamas jogado no mar, a estrela absinto envenenando as águas, o escurecimento dos astros como, assim, prenúncios literais de eventos futuros, ou a essência delas é primariamente simbólica, aludindo talvez a, sei lá, juízos divinos, colapsos históricos, crises espirituais? Eu particularmente vou defender uma leitura que considera, sim, seriamente, a possibilidade de um cumprimento mais direto, talvez até físico, desses eventos. E eu, por outro lado, vou sustentar uma interpretação que privilegia mais o caráter simbólico dessas passagens, argumentando que a linguagem apocalíptica, pela sua própria natureza, ela opera através de imagens muito fortes, muito poderosas, que na verdade transcendem a descrição literal para comunicar verdades teológicas e espirituais mais profundas. Ótimo! Então, começando aqui minha exposição, eu acho que a força de uma interpretação mais literal reside, em parte, na especificidade quase jornalística de certos detalhes. Veja bem, o texto não fala genericamente de desastres, né? Ele fala de saraiva e fogo misturado com sangue, de uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, de uma grande estrela ardendo como uma tocha, que inclusive recebe um nome, Absinto. E tem aquela repetição insistente da fração a terça parte. 1/3 da vegetação queimada, 1/3 do mar afetado, 1/3 da vida marinha e das naus destruídas, 1/3 das águas doces que se tornam amargas, 1/3 da luz do sol, da lua, das estrelas diminuída. Essa precisão, sabe, numérica e descritiva, para mim, ela sugere eventos concretos, observáveis, mensuráveis,
E a gente não pode ignorar também o que vem antes, o prelúdio desses toques de trombeta. A abertura do sétimo selo traz aquele silêncio carregado, né? E logo depois vem a cena do anjo junto ao altar de ouro, oferecendo incenso com as orações dos santos. O fogo desse altar, então, é lançado sobre a terra e o resultado, vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. São fenômenos físicos claros. E isso, para mim, estabelece uma sequência de intervenção divina com efeitos bem tangíveis, preparando o terreno para que as trombetas anunciem juízos igualmente reais. A linguagem é, sim, elevada, dramática, sem dúvida, mas ela pode estar descrevendo, de forma muito vívida, catástrofes ecológicas e cósmicas futuras. E a limitação à terça parte, isso indicaria uma destruição literal, porém divinamente controlada, né? Não a aniquilação total, talvez preservando um remanescente ou a possibilidade de juízos ainda mais à frente. Sim, eu compreendo a atração pela especificidade, é realmente notável. Mas eu acho crucial a gente situar isso no contexto do gênero literário. O Apocalipse é um livro que respira simbolismo, né? Ele emprega imagens assim grandiosas, muitas vezes tiradas lá do Antigo Testamento, não como um roteiro literal do fim dos tempos, mas como um meio de revelar a soberania de Deus, o conflito espiritual que está por baixo da história e o julgamento divino sobre a idolatria, a injustiça, a rebelião. Nessa perspectiva, olha só, um grande monte ardendo em fogo lançado ao mar. Isso evoca imagens proféticas onde montanhas representam reinos, poderes mundiais. Pensa em Babilônia, lá em Jeremias 51, chamada de Monte Destruidor. A queda desse poder no mar, que frequentemente é um símbolo para as nações turbulentas ou para o caos primordial, representaria o colapso catastrófico de um império, gerando desordem e morte, né? O mar tornou-se em sangue. A imagem é poderosa justamente pelo seu caráter simbólico. Da mesma forma, a estrela Absinto, cujo nome significa amargura, caindo sobre as fontes de água doce, me parece um símbolo muito vívido para algo que corrompe as fontes essenciais da vida. Isso pode representar, por exemplo, uma doutrina perniciosa, uma ideologia tóxica ou uma contaminação espiritual que se alastra, e aí traz sofrimento e morte. Muitos homens morreram das águas. A amargura aqui seria o resultado do juízo divino ou da ação do mal. E o escurecimento da terça parte dos astros, para mim, isso aponta claramente para uma desordem na criação, tempos de escuridão moral ou espiritual, talvez o colapso parcial de autoridades, sol e lua como símbolos de governo, né? E a perda de orientação. A fração terça parte, nesse caso, não indicaria uma medida literal, mas a severidade do impacto, um impacto significativo, divinamente ordenado, mas não final. Talvez até deixando espaço para arrependimento ou para juízos ainda mais intensos que virão depois. Certo. O seu ponto sobre o gênero é válido, claro. Mas vamos focar um pouco nas duas primeiras trombetas. A descrição de saraiva e fogo misturado com sangue, que devasta 1/3 da vegetação terrestre. E logo depois, algo como um grande monte ardendo que transforma 1/3 do mar em sangue. Extermina 1/3 da vida marinha e destrói 1/3 das embarcações. Olha, a linguagem é muito visceral, né? Focada em elementos tangíveis da natureza. A terra, as árvores, o mar, as criaturas, os navios. Não seria a interpretação mais direta, talvez mais plausível, aceitar que o texto descreve, de fato, catástrofes ambientais de proporções imensas? A gente poderia pensar, sei lá, em erupções vulcânicas colossais, expelindo material incandescente, cinzas que afetam a atmosfera, o mar, ou, quem sabe, o impacto de um asteroide, causando tsunamis, poluição generalizada. A menção explícita à morte de seres vivos e à destruição de bens materiais, como as naus, isso parece reforçar a ideia de um impacto físico com consequências que a gente poderia observar e quantificar. Porque a gente buscaria uma metáfora tão complexa quando a descrição parece tão direta. Entendo o seu ponto sobre a clareza da descrição, sim, mas me permita oferecer uma perspectiva um pouco diferente.
Essas imagens, por mais vívidas que sejam, elas não surgem do nada, né? Elas têm raízes profundas na linguagem profética e apocalíptica, onde frequentemente simbolizam juízos divinos ou grandes convulsões sociais e políticas. Vamos pensar nas pragas do Egito, lá no Êxodo. São fenômenos naturais usados de forma dramática para demonstrar o poder de Deus sobre os deuses egípcios e sobre o faraó. O sangue no mar, por exemplo, ele pode ser uma hipérbole poderosa para representar mortandade em larga escala, ou um conflito muito intenso, ou até uma poluição devastadora que destrói a vida marinha, sem ser necessariamente uma transformação literal da água em sangue mesmo. Quanto ao grande monte ardendo, a imagem de um poder imperial, talvez Roma, na perspectiva do autor original, sendo derrubado de forma violenta e causando caos nas nações, que é o mar. Isso é extremamente coerente com o estilo apocalíptico. A força da imagem reside precisamente na capacidade dela de evocar o terror e a magnitude do juízo divino sobre estruturas humanas que são arrogantes. A metáfora, nesse caso, talvez comunique a dimensão teológica do evento de forma até mais eficaz do que uma descrição factual de um fenômeno natural específico. Isso nos leva, então, à terceira trombeta, a estrela chamada Absinto. Aqui a especificidade parece aumentar ainda mais. Não é só uma estrela cadente genérica, ela tem um nome próprio, Absinto, e um efeito bem definido: tornar amargas as fontes de água potável, os rios e as fontes, e isso causa a morte de muitos. Para mim, esse nível de detalhe, o nome e a consequência letal sobre um recurso vital sugere um evento mais concreto. Talvez um corpo celeste, um cometa ou fragmento de asteroide cuja composição química contamine as águas ao se desintegrar na atmosfera ou ao impactar. Ou, quem sabe, uma contaminação ambiental catastrófica, talvez de origem humana ou natural mesmo, mas descrita poeticamente como uma estrela caída. O nome Absinto, será que não poderia ser uma chave para identificar um evento futuro específico, em vez de simplesmente simbolizar a amargura de forma geral? Olha, eu abordo essa questão por um ângulo um pouco diferente. O próprio nome absinto, em grego, absintos, ele já é carregado de significado, né? A planta absinto era conhecida por sua amargura extrema e, em alguns contextos, tinha associações com veneno ou maldição. Na Bíblia mesmo, a amargura frequentemente simboliza o sofrimento que vem do pecado e do juízo divino. É só ver as referências em Jeremias ou Lamentações, onde Deus dá ao povo rebelde água de fel ou o próprio absinto para beber. A estrela cair especificamente sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, que são a origem da vida, da pureza, sugere uma corrupção que atinge a própria essência daquilo que sustenta a vida, seja ela física, espiritual ou social. A amargura resultante seria, então, o fruto dessa corrupção. Pode ser a disseminação de falsas doutrinas, a apostasia, o engano ideológico ou mesmo eventos históricos que geram desespero profundo e morte espiritual ou moral. A morte física, muitos homens morreram das águas, seria a consequência tangível dessa contaminação mais profunda que envenena a sociedade ou a fé. O nome, portanto, não identificaria um objeto literal, na minha visão, mas encapsularia a natureza e o efeito devastador do juízo. Uma amargura que mata. Ainda veja força na especificidade do nome e do efeito. Mas e a quarta trombeta? O escurecimento parcial do Sol, da Lua e das estrelas, precisamente a terça parte de cada um deles é ferida, de modo que eles perdem 1/3 do seu brilho, afetando tanto o dia quanto a noite. A precisão matemática aqui é notável. Não é uma escuridão total como a gente vê em outras passagens proféticas, mas uma redução fracionária específica. Isso não se assemelha fortemente a um fenômeno atmosférico ou astronômico real. A gente poderia pensar nas consequências talvez das erupções vulcânicas massivas anteriores, das primeiras trombetas, com cinzas obscurecendo o céu, ou algum evento cósmico que de fato diminua a luz que a gente recebe.
Como encaixar essa fração exata, a terça parte, numa interpretação puramente simbólica de, sei lá, perda de autoridade ou confusão moral? Símbolos geralmente não se prestam a esse tipo de quantificação precisa, me parece. Peço licença para discordar um pouquinho nesse ponto. A precisão numérica no Apocalipse, assim como o uso recorrente de números como 7, 12, 1000 e a própria fração terça parte, frequentemente carregam um significado simbólico não literal. O número 3 e suas derivações podem sugerir intensidade, testemunho divino ou, como aqui, um juízo que é severo e significativo, mas deliberadamente limitado por Deus, não completo. O obscurecimento dos corpos celestes é de fato uma imagem recorrente na profecia bíblica, e a gente encontra isso em Isaías, Ezequiel, Joel para descrever tempos de juízo divino, desordem cósmica e o colapso da ordem estabelecida. O sol, a lua e as estrelas não eram apenas fontes de luz, né? Eram vistos como reguladores do tempo, símbolos de estabilidade, poder, autoridade, às vezes até associados a deidades pagãs ou governantes terrenos. Então, ferir a terça parte deles seria um símbolo poderoso de um golpe profundo nessa ordem estabelecida, causando desorientação, medo, perda de rumo, tanto literal quanto metaforicamente. Seria uma demonstração do poder de Deus sobre toda a criação e sobre as estruturas de poder humanas. A precisão da fração terça parte, para mim, não indicaria uma medida astronômica, mas enfatizaria que este é um juízo divinamente controlado e medido, não um caos aleatório, embora suas consequências sejam drásticas e causem uma angústia generalizada. Entendo a lógica da simbologia numérica e temática. No entanto, a gente não pode isolar essas trombetas do contexto imediato ali do capítulo 8. A sequência toda ela é desencadeada pela abertura do sétimo selo, que, paradoxalmente, resulta em silêncio no céu, um silêncio pesado, que prenuncia algo grandioso. Logo após, temos aquela cena quase litúrgica do altar de ouro, onde o incenso representando as orações dos santos, que clamam por justiça, sobe a Deus. A resposta divina é imediata e física. O anjo lança fogo do altar sobre a terra e o resultado são vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Isso estabelece uma ligação muito clara entre a intercessão celestial e a intervenção divina com efeitos físicos na terra. As trombetas, que se seguem imediatamente, não seriam então a continuação e o detalhamento desses juízos físicos? E, para coroar, ao final dessas 4 trombetas, um anjo ou águia, dependendo da tradução, voa pelo meio do céu proclamando "Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra", anunciando calamidades ainda piores. Essa moldura narrativa, com seus elementos físicos e essa antecipação de mais desastres, ela não fortalece a leitura de que estamos diante de eventos reais, literais, orquestrados por Deus? Olha, concordo plenamente que a sequência é divinamente orquestrada, isso é inecável. Mas eu defendo que ela opera inteiramente dentro da rica tapeçaria simbólica e teológica do Apocalipse. O sétimo selo, como a culminação da primeira série de juízos, naturalmente introduz a série seguinte, que são as trombetas. O silêncio no céu é mais do que mera expectativa, é a representação da solenidade, do temor reverente diante da majestade e da iminência do juízo de Deus. A cena do altar com o incenso e as orações dos santos é crucial, sim. Ela mostra que os juízos que se seguem não são atos arbitrários, mas uma resposta divina ao clamor do seu povo por justiça contra a opressão e o mal. O fogo do altar lançado à terra é um símbolo poderoso dessa resposta ao fogo que tanto purifica quanto consome, representando o juízo divino em ação. As vozes, trovões, relâmpagos e terremotos são o que a gente chama de teofanias, né? Manifestações clássicas da presença e do poder de Deus intervindo na história, como lá no Monte Sinai. Elas criam um cenário para os juízos específicos das trombetas, sublinhando a origem divina deles. E o grito de ai, ai, ai do anjo no final só reforça a terrível gravidade desses juízos, sejam eles entendidos literalmente ou simbolicamente, e anuncia a escalada do julgamento sobre um mundo que persiste na rebelião.
A estrutura toda pode ser vista como um grama litúrgico cósmico, usando linguagem simbólica para revelar a ação soberana e justa de Deus na história. Bem, em suma, a minha posição se firma na clareza e na especificidade das descrições dos elementos da natureza afetados, terra, mar, águas, astros, as frações matemáticas como a terça parte, nomes próprios como absinto e a própria sequência narrativa que parece fluir de uma intervenção divina com consequências físicas bem tangíveis. Eu argumento que, embora a linguagem seja elevada, carregada de drama, ela pode muito bem estar descrevendo catástrofes reais, físicas e cósmicas que ocorrerão no futuro, interpretando assim as 4 primeiras trombetas de uma maneira mais direta. E em contrapartida, a minha leitura ressalta que o gênero apocalíptico funciona primariamente através de símbolos. As imagens impactantes de fogo, sangue, montanhas em chamas, estrelas cadentes e astros que se apagam são ferramentas literárias poderosas para comunicar verdades espirituais e teológicas sobre o juízo divino contra o pecado, a idolatria e a injustiça, sobre o colapso inevitável dos sistemas humanos de poder que são baseados na arrogância e sobre a corrupção espiritual e o sofrimento que vem dela. Nessa visão, as trombetas não oferecem um cronograma literal de eventos futuros, mas sim uma revelação simbólica da soberania de Deus, das consequências da rejeição da sua vontade e da sua resposta aos clamores por justiça. É inegável que a gente está lidando com um texto de extraordinária força imagética e, claro, profundidade teológica. Seja qual for a linha interpretativa que cada um prefira, fica evidente que essa passagem do Apocalipse 8 transmite uma mensagem de profunda perturbação na ordem criada e da ação decisiva de Deus, uma ação que responde diretamente aos acontecimentos no céu, à abertura do selo final e às orações dos santos que sobem como incenso. Exatamente. Reconhecemos que ambas as abordagens, tanto a que buscam um cumprimento mais literal quanto a que prioriza o simbolismo, se esforçam para levar a sério a gravidade e o impacto do texto. E eu acredito que explorar essas diferentes perspectivas, ponderando seus pontos fortes e fracos, só enriquece a nossa compreensão do material e nos convida a uma reflexão contínua sobre seus múltiplos níveis de significado. A interpretação definitiva, como frequentemente ocorre com textos dessa natureza, permanece um desafio, E um convite à reflexão cuidadosa para cada um que se debruça sobre ele.